Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, meu telefone ainda é o mesmo de quando eu morava lá no Maranhão. Telefone 991520454. Meu e-mail henriquelhas, que são as iniciais do meu nome. Então, henriquelhas@hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. E lá você diga, quero receber material da CPAD, e aí coloque lá o seu nome e a cidade, para poder fazer o seu cadastro em um grupo. Esse grupo não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeo nem áudio, só material que eu passo toda semana. E tudo gratuitamente. Dê aí um like e se inscreva no nosso canal para ajudar a divulgar esse trabalho. Coloque aí o link desse vídeo em seus grupos, passe para outras pessoas, para sua família. Porque esse vídeo não é só o vídeo de ensino, também é um vídeo que é evangelístico. Por quê? Porque além de nós estarmos falando a palavra de Deus, no final do vídeo eu faço uma oração, eu faço um apelo para que a pessoa se converta. Então também faço oração, também você, se está doente, se está enfermo, se alguém da sua família, passe o vídeo, porque no final temos a oração pelos doentes e enfermos. Então é a maneira de você também evangelizar através desse vídeo e também receber a oração por cura no final do vídeo. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da CPAD, classe adultos, com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Rosiel Gomes, que é pastor ali em Tirirical, São Luís, Maranhão. Já estudamos na lição 1 o início da caminhada, na lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga, na lição 3 o céu, o destino do cristão, na lição 4 como se conduzir na caminhada, na lição 5 os inimigos do cristão, na lição 6 as nossas armas espirituais, na lição 7 o perigo da murmuração, na lição 8 confessando e abandonando o pecado, e hoje vamos estudar na lição 9 resistindo à tentação no caminho. Então vamos ver aí de que maneira nós somos tentados e como resistir ao diabo, e as suas ciladas, suas tentativas de nos fazer pecar enquanto estamos na caminhada cristã. Nesta lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a tentação e sua esfera humana. Subtópico 1, conceito bíblico de tentação. Subtópico 2, duas vias da tentação. Subtópico 3, tentação, um fenômeno humano. Tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Subtópico 1, a provação do Senhor Jesus. Subtópico 2, as áreas que Jesus foi tentado. Subtópico 3, como Jesus venceu a tentação. Tópico 3, resistindo à tentação. Subtópico 1, todos somos tentados. Subtópico 2, rejeite a tentação. Subtópico 3, arrepender-se. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta preciosa lição. O textual está em Mateus 26:41, que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, duas ordens aí, está no imperativo. São ordens dadas por Jesus a todos nós. Primeiro, vigiai. Então, vigiar, está atento, olhai em redor, olhai os acontecimentos, Vigiai, está vigilante. Por quê? Porque sabemos que temos um inimigo, Olha lá, quando Adão foi colocado no Éden, Deus disse para guardar, vigiar, porque havia ali o quê?
havia um ladrão. Porque Deus disse que ele deveria, então, guardar? Porque havia ladrão, então ele devia estar vigilante. E ele não foi vigilante. E lá estava o ladrão que acabou causando todo esse prejuízo a toda a humanidade, né? A entrada do pecado no mundo. Então todos nós devemos estar atentos, porque temos um inimigo que o tempo todo procura nos derrubar. A Bíblia diz que ele está em derredor, né? Como se fosse um leão bramando aí, né? Rugindo como feroz, né? Para amedrontar as pessoas, para causar aí pacto, para distrair as pessoas enquanto ele faz com que sejam destruídos, né? Jesus disse que ele veio matar, roubar e destruir. A outra ordem foi orai. E Jesus disse para os discípulos, mas nem uma hora pudeste velar comigo. Por incrível que pareça, nós encontramos ainda pessoas que não descobriram que têm uma obrigação, um dever de orar pelo menos uma hora por dia. É muito triste vermos que a maioria, a grande maioria dos crentes, não procura orar pelo menos uma hora por dia. Tem tempo para tudo. Tempo para o WhatsApp, para o TikTok, para o YouTube, tem tempo para TV, tem tempo para tudo, ouvir música, para tudo. Mas nunca acha tempo para orar. Então orar é um diálogo com Deus. Nós falamos com Deus e ouvimos Deus falar conosco. Então por que estar vigilante, por que estar orando? E Jesus disse para que não entreis em tentação. Quando Jesus ensinou a oração, né, ali como fazer uma oração, então ele disse lá que nós devemos pedir a Deus para nos livrar das tentações. Por quê? Porque nós somos fracos. Enquanto estivermos nesse corpo, né, estamos sujeitos aos desejos, muitas vezes desejos carnais que esse corpo tem. Então o corpo é frágil, é fraco. Se nós não estivermos aí vigiando e orando, então acabamos cedendo a esses desejos que são aí concupiscências, né? Dos olhos, da carne e a soberba da vida. Olha, o Espírito nosso está ligado ao Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando ouvimos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus e cremos, fomos salvos, recebemos o Espírito Santo que vem morar em nosso espírito. Então o nosso espírito está unido ao Espírito Santo. Então ele é forte, ele consegue vencer o pecado. O problema é a nossa alma. Será que ela está sendo fortificada? Será que ela está sendo tratada devidamente, alimentada devidamente pela palavra de Deus? Então olha só, a oração fortalece o espírito. Agora, a palavra de Deus fortalece a nossa alma. E o corpo, nós temos que aprender que nós devemos jejuar. Olha aí, você alimenta o espírito orando, alimenta a alma lendo, estudando a Bíblia, e você tira do corpo a sua força, né, com o jejum. Verdade prática, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então é evidente, né? Em lugar de ceder à tentação, melhor vencer, né, a tentação. Então veja só. Agora Jesus disse que nós devemos orar pedindo a Deus que nos livre da tentação. Também a Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Também a Bíblia diz para nós que nós devemos estar em comunhão, buscar a comunhão, a intimidade com Deus, crescermos nessa intimidade com Deus, para podermos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Todos os crentes são tentados? O problema é esse. São tentados, até Jesus foi tentado. Aí a pessoa diz, mas eu estou jejuando, então o diabo não vai me tentar. Não, Jesus estava jejuando quando o diabo foi tentá-lo. Ser tentado é pecado? Não. Todos nós somos tentados. Pecado é ceder, né, à tentação.
Se você disser que ser tentado é pecado, você está dizendo que Jesus pecou. Veja só. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Mateus 4, de 1 a 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos ver a introdução que diz: A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus 6,13. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 26:41. Então nós temos algumas informações aí muito importantes, né? Primeiro, saber que Jesus acabara de receber agora o Espírito Santo, né? Foi cheio do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Então, primeira coisa, ele estava cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, ele foi guiado, foi orientado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Olha, o primeiro homem, Adão, foi tentado e cedeu à tentação. Por causa de quê? Por causa de comida. O segundo Adão é Jesus Cristo. Também foi levado a ser tentado. E ele foi tentado pela alimentação também. É a primeira tentação de Satanás. E ele não cedeu. E aconteceram então as tentações que sempre Satanás nos tenta através desses meios. Sempre, olha, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, olha aí, Eva, olha o fruto. É agradável à vista, bonito. Depois, come, olha aí. Então, olhos, concupiscência dos olhos. Agora, comer, concupiscência da carne, os desejos, sentidos do corpo são atingidos, né? São 5 entradas, portas de entrada para o corpo. Então aí vem a concupiscência da carne. Vem a entrada do pecado através dos sentidos, né? O desejo de experimentar, né? E vem a soberba da vida, o desejo de ser grande. Olha aí, Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha aí. Então, é o desejo de ser grande, ser maior do que os outros, né? Satanás teve o desejo de subir até acima do trono de Deus. Então, olha, como Jesus venceu então? Olha só, Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus meditava, sabia muito bem a palavra de Deus, e em terceiro, Jesus estava em oração. Então, sempre você vai ver como vencer as astutas ciladas de Satanás, como vencer as tentações que vêm. Sempre essas 3 coisas devem estar acontecendo em nossa vida.
Então sempre o jejum, oração e meditação, estudo da palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Tópico 1. A tentação e sua esfera humana. Subtópico 1. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica, nasan, que significa teste, provação. Como está em Deuteronômio 4:34, 9:22, Salmos 95:8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, como está em Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13, Tiago 1:2 e 12. E o verbo piraon, testar, submeter à prova, João 6:6, Gálatas 6:1, Apocalipse 2:10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Veja que a palavra nasan é que foi usada lá quando a Bíblia, em algumas traduções, diz que tentou Deus Abraão, né? Na verdade estava fazendo o quê? Provando Abraão. Nas traduções modernas diz provou Deus Abraão. Ou alguma outra tradução, colocou Deus Abraão em prova. E Tiago diz: ninguém sendo tentado, diga que está sendo tentado por Deus, né? A tentação vem do diabo. A provação vem de Deus. A tentação é para que a gente peque. Satanás vem tentar para a gente pecar. A provação, Deus nos prova para nos fortalecer. Se Deus quer nos usar numa coisa maior, Ele vai primeiro nos colocar à prova. Vencendo a prova, Ele vai nos confiar essa tarefa maior. Então a tentação é para nos derrubar e a provação é para nos fortalecer. Então veja que a tentação vem num sentido sempre aí terreno, né? A tentação vem para nos derrubar, a entrada sempre através então do olhar, do experimentar, né? Do corpo, do desejo de ser grande. Então sempre aí, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Subtópico 2, 2 vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1:14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então nós vemos aí no caso de Eva, né? Uma tentação, olha o fruto, experimenta o fruto, você vai ser igual a Deus, olha aí. Sempre concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, a tentação que vem de Satanás. E Tiago vai falar que, na maioria das vezes, nós somos tentados naquilo que Satanás descobriu. Existe uma brecha, né? Ele sondou e viu que existe ali uma porta de entrada, existe alguma coisa que nós estamos já querendo fazer e que é pecado. Estamos já desejando isso. Então ele veio o quê? Para ajudar isso a acontecer. Então a tentação não veio de Satanás, não veio exteriormente. Vem de nós mesmos, né? O diabo vai só ajudar a acontecer. Mas nasceu em nosso coração. Isso é porque nós mesmo, sendo filhos de Deus, tendo o Espírito Santo,
Nós moramos num corpo que no passado esteve sujeito, foi escravizado pelo pecado. Então, esse desejo pecaminoso, de vez em quando, quer acordar, né? Está morto, mas quer acordar. Então, nós temos que manter morto essa parte aí. Mas, de vez em quando, quer acordar. Então, devemos sempre tomar cuidado com isso. Paulo diz, eu quero fazer o bem, faço o mal. Olha só. Eu quero falar alguma coisa boa, falo coisa ruim. Então, eu tenho a intenção boa, mas realizo de maneira ruim. Então, olha só. E Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Que coisa terrível. Eu quero fazer o bem, faço o mal. Então ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus pegou esses meus erros, esses pecados que eu cometi e levou na cruz do Calvário. Se não fosse isso, não tinha jeito para me ser salvo de maneira alguma, porque existe uma guerra, né, em mim. Eu quero fazer o bem, faço o mal, eu quero falar uma coisa boa, falo coisa ruim. É uma coisa terrível, né? Falta de controle. Por quê? Falta de nos entregarmos mais ao Espírito Santo, que nos deu o fruto do Espírito, com 9 qualidades excelentes. Então, se nós atendermos, né, se nós procurarmos, aí, vamos dizer assim, saborear, né, aproveitar essas 9 qualidades do fruto do Espírito em nossa vida, então, nós vamos evitar, vamos vencer essa maneira ruim, né, de falar, de agir que nós temos. Subtópico 3. Tentação, um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago 1, 2 e 4, Mateus 5, 48, 1 de Pedro 1, 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus 5, 28, Romanos 8, 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz aí. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então veja, a tentação vem no nível humano, não é no nível sobrenatural, não vem num nível aí que só anjos poderiam ser tentados. Não, é no nível humano. A tentação vem para derrubar o ser humano no nível humano. Então vai fazer com que ele seja tentado naquilo que ele pode desejar, que ele pode cair, que ele está fraco nessa área, né? Então vamos fortalecer todas as áreas da nossa vida. Sempre jejum, oração, estudo da palavra de Deus, aí ouvir a palavra de Deus para gerar fé em nós. Então nós temos que vencer, né, aí as tentações, resistindo ao diabo, desde que nós estejamos em comunhão com Deus, para podermos resistir ao diabo e ele fugir de nós. E também, se nós estamos então fortalecidos, né, espiritualmente, aí sentimentalmente, fisicamente sempre é tirando, lembre-se, é jejum. Então, jejum, oração, fortalecendo o espírito, palavra de Deus, fortalecendo a alma. Então, se nós fortalecemos essas 2 áreas e enfraquecemos a outra área, né, que é a carnal, a física, e nós vamos conseguir vencer, então, o pecado. Vamos conseguir vencer as tentações. Agora, as provas vêm da parte de Deus para nos fortalecer. Na prova nós vamos, então, estar mais em comunhão com Deus, buscando mais a Deus, né? E devemos, então, sempre saber que existe prova que vem de Deus, então, que nós temos que perseverar
Sempre jejum, oração, estudo da Bíblia, para podermos passar por essa fase e chegarmos a uma fase maior, melhor, superior. Então é crescimento. Temos que estar sempre crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Sabendo que é no deserto é que nós somos provados e somos fortalecidos. O soldado só vai ser promovido depois de ele passar por testes, por provações, e ele suportar. Então ele cresce, ele é promovido. Então primeiro as batalhas, depois então é que vem então a confiança maior, é que vem a entrega de tarefas melhores, superiores. Então quanto mais você for usado por Deus, maior será a sua provação e também maiores serão as tentações. Então são níveis, vão crescendo aí os níveis. Tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Subtópico 1, a provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Confere com Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João 16, 11, confere com Efésios 2, 2. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Confere com João 4,34. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então, em Lucas 4, que nós vamos ver, olha aí, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só. Cheio do Espírito Santo. Você, mas como? Jesus é Deus, como é que Jesus foi cheio do Espírito Santo? Veja bem, sempre se lembre disso. Jesus estava na terra como homem. Ele se fez homem, não usou de suas prerrogativas divinas aqui na terra. Tudo que Jesus realizou aqui de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, seus ensinos maravilhosos, tudo inspirado pelo Espírito Santo. Sempre o poder do Espírito Santo em operação. Jesus estava querendo mostrar para nós o que um ser humano cheio do Espírito Santo, sempre orando, sempre jejuando, sempre estudando a palavra de Deus, poderia fazer na terra. Então ele estava dizendo, olha, eu vou vir fazer a obra de realizar a sua salvação, mas eu vou para o céu. E você vai ficar aqui fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Você vai continuar a fazer a minha obra. Então Jesus continua vivo fazendo a obra que ele fazia enquanto estava aqui na terra. Como é que ele faz isso? Através de nós. Olha, se nós morremos e nascemos de novo, e nascemos agora como filhos de Deus, Jesus não estava na terra como filho de Deus, então nós também estamos aqui, somos filhos de Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo? Nós também. Jesus estudava a palavra de Deus? Nós também. Jesus jejuava? Olha, nós também. Jesus pregava o Evangelho? Nós também. Jesus ensinava a palavra de Deus? Nós também. Jesus orava por todas as pessoas, elas eram curadas? E nós também. Então Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos? Sim. Através de quem? De nós. Cada um de nós, a igreja. Então veja que a tentação veio a Jesus quando ele estava cheio do Espírito Santo, quando ele estava orando, estava em jejum 40 dias, estava meditando na palavra de Deus. Então ele estava forte para vencer as tentações. Agora, por favor, não vá pensar que Jesus foi tentado, que Satanás levou Jesus não sei para onde, não sei para onde. Não, é no pensamento, do jeito que nós somos tentados. Jesus, a Bíblia diz bem claro que ele foi tentado em tudo como nós somos tentados.
Da mesma maneira, a tentação vem na mente. Não é que apareceu Satanás e tal, e levou, pegou Jesus, carregou no colo, levou lá. Não, não existe isso. Ele foi tentado da maneira que nós somos tentados, da mesma maneira. Então veja, sempre houveram os anticristos prontos para assumir o poder da terra. E sempre Satanás sabia, Deus vai enviar o seu filho, está escrito na palavra de Deus, vai enviar o Messias. Então, sempre que aparecia alguém em comunhão com Deus, Satanás pensava, é esse. Então ele ia procurar derrubar essa pessoa. Sempre foi assim. Então lá, o Caim matou seu irmão. Olha, o Noé se embebedou. O Abraão arrumou Agar. O Davi arrumou a Batseba. Então sempre quando Deus arrumou alguém, quando Deus usou alguém, escolheu alguém, capacitou alguém, o diabo vem, tenta e a pessoa cai. E ele diz, não é esse. Agora, Jesus chega e ele agora confirma, é esse não cai na tentação. O primeiro homem caiu por causa de comida, o segundo Adão passou por 40 dias sem comer, e mesmo 40 dias sem comer, quando Satanás veio tentar, ele ainda não caiu. Então sempre, jejum, estudo da palavra de Deus, oração. Pronto. Se estiver forte nessas três áreas, jamais a pessoa cai nas tentações. Subtópico 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em três áreas. A área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus 4:3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus 4:5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa, Jesus deveria adorar o diabo. Mateus 4:9. Assim podemos dizer que o Nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual no sentido de idolatrar outro ser. Então sempre as tentações de Satanás acontecem nesses três níveis, né? Está bem aí 1 de João relatando isso, é muito interessante. Sempre será então concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Veja aí 1 de João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então sempre essas três coisas que temos que tomar todo cuidado. É isso aí que derruba todo o ser humano que existiu até hoje. Nessas três áreas. Então o olhar, né, a entrada do corpo, né, a entrada da alma, sempre vem o olhar, o desejar, né? Por isso que as lojas estão aí com as vidraças, né? Não se fecha, deixa a vidraça aberta para a pessoa olhar, desejar comprar, né? Por isso que o supermercado lá no fundo é que está a carne, o pão, o óleo de soja, porque quando você vem de lá para cá para pagar, você passa olhando o que está ali nos corredores e comprando o que nem precisa. Né? Então, a atração dos olhos. É por isso que os filmes, as TVs, os comerciais, sempre aparece ali uma mulher nua, né? Aí tem coisas bonitas que você vai ver ali, que vai desejar. Sempre atração pelo olhar. E aí, é claro, entra aí os 5 sentidos do ser humano, né? Tem aí o perfume que vai atrair, né? Tem o experimentar, o tocar, né? O comer, o ouvir palavras bonitas, de elogio. Então vem as atrações. Dizem os desentendidos que
Os mais inteligentes homens sempre fecham algum negócio na hora do almoço ou no jantar. Por quê? Leva a pessoa para comer alguma coisa que ela gosta muito, né? Cheiro, perfume gostoso de comida ali, que a pessoa é a comida que mais deseja. E coloca então essa pessoa ali para se alimentar, para ele comer bastante, né? Quando ele está com o estômago bem cheio, o que acontece? O sangue sai do cérebro e vem para o estômago fazer a digestão. Então é nessa hora que aquela pessoa super inteligente para fazer negócio é que vai fazer esse negócio. Vai conseguir convencer a outra pessoa a comprar aquilo que ele quer vender. Porque a pessoa não está raciocinando 100% como estaria. O sangue saiu do cérebro e veio para fazer a digestão. Então, espertamente as pessoas conseguem convencer as outras pessoas nesse horário fazendo isso. Veja só, é a artimanha, né? E assim Satanás faz. Ele vai tentar nos derrubar na hora que nós estivermos mais frágeis, mais fracos, na hora que nós não estivermos bem alimentados aí pela palavra de Deus, pela oração, e sempre deixando de jejuar. Então, aí nós estamos fracos e aí somos atingidos. Subtópico 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Na primeira tentação, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4,4. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4,7. Na terceira tentação, ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, Mateus 4,10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. E isso significa que ele via as Escrituras como a autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus, Efésios 6, 11 e 17. Imitemos o nosso divino mestre. Então veja que é bem fácil de entender isso aí, não é? Olha aí, a espada do Espírito, a arma de ataque, palavra de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo, estava meditando na palavra de Deus, estava orando, estava jejuando. E agora Satanás vem tentar. E o que Jesus vai usar para atacar? Jesus está forte, não vai cair, porque está jejuando, está orando, está cheio do Espírito Santo. Mas ele vai usar uma arma de ataque contra Satanás. Vai resistir Satanás para ele ir embora, para fugir. Ele vai usar o que? A arma de ataque sempre é a palavra de Deus. Então nós vamos vencer os nossos inimigos com o quê? Não é com armas humanas, né? Metralhadora, faca, revólver, nada disso. Palavra de Deus. Sempre vencemos com a palavra de Deus. A arma poderosíssima que nós temos. Palavra de Deus. Tópico 3. Resistindo à tentação. Subtópico 1. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. Então veja que o apóstolo João, antes de falar da concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, ele vai falar, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É importante isso, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Desejai as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Então as tentações vêm, sempre virão. Agora, para nós resistirmos, para nós vencermos, sempre
jejum, estudo da Bíblia, oração. Olha, vivemos aí numa cultura podre, pecadora, cada dia se multiplica mais pecado, cada dia mais. Não tem como você fugir disso. Você andando pela rua, você conversando com as pessoas, visitando alguém, em um hospital, uma cadeia, qualquer lugar que você for visitar alguém, orar por alguém, você vai ver que o mundo está ali presente e está completamente afastado de Deus. Se você, então, não acha tempo para oração, nem para estudo da Bíblia, nem para evangelizar, nem para orar, mas acha tempo para assistir TV, aí é que a coisa é triste mesmo, né? Quem assiste essa rede de televisão aí mais famosa do Brasil, então, está com a mente totalmente corrompida. É coisa terrível. Então, artistas, escritores, filósofos, teólogos, né, que andam por aí atrás de mensagens na internet, né? Aí tem gente ouvindo aí calvinista, tem gente aí ouvindo adventista do sétimo dia, tem gente ouvindo testemunho de Jeová. É triste. E nós temos visto quantos crentes estão aí perdendo tempo assistindo essas pessoas por aí, né? Já estão com a mente corrompida, teologia falsa, afasta o homem de Deus, destrói a família cristã, destrói a inteligência cristã, destrói a comunhão com Deus. Subtópico 2, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, Jó 1:1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude, 2 Timóteo 2:22. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Em 1 Tessalonicenses 5:22, diz aí, abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, fugir de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou prostituição. Abster-se quer dizer o quê? Fugir, sai fora, não passe por esse caminho. Atos 15:20, a decisão lá no concílio de Jerusalém, olha aí. Mas escreveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Veja, são as ordens para nós, igreja de Cristo, né? Então, fugir, passe de longe, se afaste, não passe por esse caminho, da idolatria, da fornicação ou prostituição, de comer coisas com sangue. É proibido para nós cristãos, se você não sabe isso até hoje. Cristão não pode comer sangue. É uma ordem, é uma decisão da igreja, do início da igreja. Sangue é vida, está em toda a Bíblia a proibição de comer sangue. 1 de Pedro 2:11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha aí, fugir da concupiscência, do desejo carnal, do desejo pecaminoso, que vem sempre combater, tentar derrubar nossa alma, fazer nos afastarmos de Deus. Então você vê aí um monte de passarinho passar voando aí para todo lado. Agora, você pode impedir que eles voem e passem por aí. Agora você pode impedir que algum passarinho pouse na sua cabeça e faça um ninho, né? Taca a mão aí, né? Você não vai deixar. Assim também nós devemos agir contra, né, Satanás, contra as tentações. Então ela pode vir, não vamos ter como impedir de vir as tentações. Nem Jesus impediu as tentações. Só que nós temos que resistir a essas tentações. Aí José foi tentado pela mulher lá de Potifar.
Mas ele disse, eu sou fiel a Deus e também fiel ao meu patrão. De maneira nenhuma, ele me confiou tudo, mas você não. E ele disse bem claro que a primeira coisa é ser fiel a Deus. Então ele resistiu, pagou caríssimo por isso, mas Deus estava com ele, porque ele foi fiel. Olha lá, Daniel, seus 3 companheiros, né, resistiram à comida, né, lá que é oferecida para eles, na Babilônia. Então, olha só, resistiram à idolatria, de adorar a imagem, resistiu a deixar de orar. Olha só, resistiu. Paulo diz para Timóteo, foge desses desejos, dessas paixões aí da mocidade, né, da juventude. Então, os atrativos, né, as coisas que vão nos levar a pecar, coisas que agradam muito ao corpo, mas não tem nenhum valor para a alma, para o espírito. Então temos que lutar contra as tentações que virão. E quanto mais Deus quer nos usar, também virão as provações, que nós temos que passar por elas, né? Elas têm um fim, elas têm um objetivo de nos fortalecer, nos fazer crescer, para que Deus possa nos usar num patamar superior. Sempre crescendo, sempre melhorando. Agora, a melhor estratégia não é você entrar na luta da tentação. Você está no pecado para vencer o pecado. Então, a melhor estratégia é fuja. Você está vendo que aquele caminho ali não está bom? Fuja dele. Não é? Para que você vai enfrentar? Você vai entrar numa estrada aí cheia de leões, de animais ferozes, e aí você quer porque quer passar por ali. Passa por outra estrada. Fuja dessa estrada aí. Você está no seu emprego aí, tem lá uma mulher que sempre vem conversar com você, uma conversazinha macia e coisa e tal. Foge disso, sai disso. Diga que está ocupado, sai. Não persista achando que você vai vencer, que você é forte ou tal, que ela não vai conseguir tentar você e vencer você. Não pense isso, fuja disso, é aparência do mal, sai fora. Alguém está tentando aí te comprar, corromper você, sai fora disso, se afasta disso. Você está vendo filmes aí, né, Netflix e tal, está vendo, todo filme tem cenas pornográficas aí, todo filme tem ideias, né, de vingança e tudo. Sai fora disso, larga isso. Você está assistindo novelas cada dia mais, presa a novelas. Cuidado, isso aí vai torcer sua mente completamente para fora da palavra de Deus. Sai fora disso. Subtópico 3, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então tem gente que caiu no pecado e aí fica dizendo, foi o diabo que me enganou, que não sei. O diabo vai ficar rindo de você. Não, você atendeu um desejo que estava no seu coração. Você não caiu porque o diabo te tentou. Você caiu porque você queria fazer uma coisa errada, queria pecar. O diabo só te ajudou. Ah, foi fulano que me enganou, foi fulano que me levou a esse pecado. Não, você foi porque quis. Ninguém te obrigou, não. Na TV tem uma coisa chamada controle remoto. Quem escolhe onde vai botar o canal que quer é você. Você não entra na Netflix, obrigado, não. É você que clicou lá e colocou. Lá na internet, na página pornográfica, ninguém te obrigou a entrar lá, não. Foi você lá, no mouse ou no teclado, você acessou lá porque quis. Você clicou porque quis. Ninguém obrigou você. Agora, se você pecou, então agora
A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Então veja só, confesse, reconheça que pecou, é a primeira grande providência. Segunda providência, vá a Deus e se arrependa, peça perdão, faça confissão do pecado. Eu fiz isso, isso e isso. Então você reconheceu que pecou, confessou diante de Deus que pecou. Agora você peça perdão a Deus pelo pecado e tome a firme decisão de nunca mais voltar a este pecado. Aí existe o quê? Um arrependimento. E aí Deus te perdoa e acabou. Conclusão, semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2:18, 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Então veja o que diz a Bíblia. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. É perfeitamente possível ao ser humano ser tentado em tudo e não pecar? Sim, se ele se mantiver cheio do Espírito Santo, em oração, em estudo da Palavra de Deus e em jejum. Sempre. Se ele se mantiver sempre nisso, ele vai conseguir resistir a todas as tentações e vencer todas as tentações. Veja, o apóstolo João diz, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. E ele diz, o pecado é do diabo. Agora ele diz, mas se você pecar, então existe a possibilidade do pecado, sim. Mas se você pecar, então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós vamos reconhecer o nosso pecado. Nós vamos confessar o nosso pecado. Nós vamos pedir perdão pelo nosso pecado. E nós vamos tomar a firme decisão de não voltarmos a cometer esse pecado. E aí somos perdoados. Então vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. É como se fosse uma promissória, né? Escrita tudo que nós devíamos. Então foi cravado na cruz essa promissória. Ou seja, estava em Cristo todos os nossos pecados. Então Jesus morreu por nós e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então entregue a sua vida totalmente nas mãos de Deus agora. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você agora se arrepende, pede perdão. E agora seu nome é escrito no livro da vida. Você é salvo agora. Você começa uma vida nova com Deus. Está nascendo de novo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão arrependidos pelos seus pecados, que estão agora se arrependendo, pedindo perdão, que estão agora entregando suas vidas a Ti, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor deles, reconhecendo Jesus como seu Salvador. Se alegre na mensagem da cruz. Se alegre na mensagem de salvação, se alegre no sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo naquela cruz. Creia agora e receba a salvação em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura. Jesus já levou essa doença, Jesus já levou essa enfermidade lá na cruz. Receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Ora, Basharai. Vai, Senhor Jesus, até essas vidas agora e cura totalmente. Oh Deus, em nome de Jesus. Afasta, Senhor, de nosso país todas essas doenças e enfermidades. Visita, Senhor, o Rio Grande do Sul, toda aquela tragédia, aquelas pessoas necessitadas. Visita poderosamente. Abençoa, Senhor, que as portas agora estejam abertas para o Teu Evangelho entrar, que possam milhares, milhões de pessoas se converterem. Toca neles, Senhor. Salva-os, perdoa-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like, né? Um gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal e divulgue esse trabalho para outras pessoas. Coloque nos seus grupos aí, esse link aí, para que outras pessoas também possam assistir e aprender juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e muitos estudos escritos, tem aí pelo menos umas 30 páginas sobre este assunto aí, você entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente, via PDF, PowerPoint, Word. Então você entra em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também. Eu vou colocar você em um grupo, não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos de todo mundo aí, áudios e tal, não vai encher seu celular. Eu envio uma vez por semana lá o material da Escola Bíblica Dominical para você ali. Tudo gratuito. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, uma dessas contas aí. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o CPF. O meu CPF você vê aí, que é meu Pix, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia. Eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e não tenho emprego secular. Então, se você puder nos ajudar, R$5, R$10, R$20, R$100, R$500, não sei. O que você puder nos ajudar, Deus colocar no seu coração, contribua com alegria, com felicidade, nos ajude e Deus certamente o abençoará. Agradecemos a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.